sofrer por ela. Então, é como eu costumo dizer, perder um ente querido, gente, não é uma dor tão fácil. Na verdade, eu acredito que seja a pior dor que existe. Perder um pai, perder uma mãe, perder um filho. E eu não gosto, na verdade, de usar esse termo perder, porque a gente não está perdendo, a gente está devolvendo para a espiritualidade, porque, na verdade, é uma migração. A gente sobe, a gente volta, e isso funciona mais ou menos assim. Dentro da pluralidade das existências, Jesus já disse que ninguém quitaria seus débitos se não nascer de novo. Então, por isso a gente tem que voltar para casa e depois nascer aqui de novo. Então, a gente, para que a gente compreenda lidar com essa dor da perda, tão complicada, essa dor tão difícil, eu acho que isso deve ser uma coisa assim. É lógico que você vai perder um ente querido hoje, amanhã você não vai estar sorrindo, né? Ninguém vai estar sorrindo. Você vai chorar, você vai sofrer, você vai receber visitas de pessoas que vão estar te consolando, mas chega uma hora que você tem de caminhar sozinho, a vida continua. E você já não pode mais contar com aquelas pessoas, porque elas também estão tocando suas próprias vidas. Elas também têm seu trabalho, sua família, e aí você se vê sozinho. Aí vem a pergunta, e agora o que eu faço? Meu filho que chegava em casa, por exemplo, às 6 horas da tarde, ele não vai mais chegar. Meu marido que gostava de comer aquela comidinha de sempre, ele não vai mais estar na mesa. Depois do jantar, era o lugar, era o sofá que ele gostava de se sentar, eu não vou mais enxergar o meu ente querido ali. Aquela roupa que normalmente quando eu pegava para passar, já não tem mais as peças de roupa da pessoa, do ente querido. Então essa rotina do dia a dia faz com que se torne bem difícil. Por quê? Porque a gente se apega muito na matéria. A gente se apega demais naquela rotina do acordar, tomar café, almoçar, dormir, sai para trabalhar, volta do trabalho. E quem está em casa sempre espera quem vai chegar para estar contando como foi o seu dia. Mas e aí, como é que eu vou viver agora que a pessoa não vai mais chegar? Como é que eu vou viver agora que quando eu acordar eu não vou mais encontrar meu ente querido na cama deitado? Então é por isso que eu costumo dizer, durante os nossos simpósios, que receber uma cartinha de psicografia é uma delícia. É muito bom, é muito compensador, é um grande presente da espiritualidade. Mas nem sempre é aquela cartinha que a gente vai colocar depois de uma semana, porque não tem mais para quem você mostrar. Não vale mais nada aquela cartinha se eu não colocar dentro de mim a fé, a paciência, o entendimento, a aceitação. Se eu não souber como lidar com essa dor que rasga, que me machuca, o que vale é aquela cartinha que eu recebi? Nada. Só para saber o quê? Que ele está bem, que ele foi socorrido, que está no hospital, que ele está morando na cidade tal. Então tá. Isso eu já imaginava que realmente estivesse acontecendo. E quem partiu, ou seja, quem voltou para casa, ele voltou só. Então percebam a diferença que nós, no momento do velório de um desencarnado, nós todos estamos entregando à espiritualidade uma pessoa.
E aquela pessoa está deixando na terra todos nós. Então perceba a diferença como a troca é muito mais difícil você que parte do que quem fica. Também é difícil para eles lidar com isso. Porque se a gente ficou aqui durante 30, 40, 50 anos, é uma rotina de vida que de repente você tem que se deparar com o lado de lá e reaprender tudo novamente. Porque na verdade, lá é a nossa casa. A gente já sabe tudo como funciona. Mas no momento que você chega de volta, é como se você estivesse voltando de uma longa viagem. E aí você tem que se readaptar novamente. Quando a gente viaja, por exemplo, se a gente ficar uma semana na casa de alguém, você vai adoçar o açúcar, no primeiro dia você não sabe onde está o potinho do açúcar. No segundo dia você já sabe. Aí você vai pegar um copinho, né, para colocar o açúcar, você já vai onde está o açúcar. Você fica uma semana condicionado naquela situação. Quando você volta para a tua casa, você fala assim, pera, onde é que está o açúcar na minha casa mesmo? Né? Então, é esse condicionamento que a gente passa durante todos esses anos. Quando você volta para casa, você tem que se readaptar a tudo isso. E aí você passa a entender tantas coisas que aconteciam aqui que você não entendia. Coisas que você reprimia, pessoas que você rotulava. Aí é que é a hora do porquê dos porquês. Poxa vida, eu falava tão mal da minha vizinha, e olha o que eu fiz para essa vizinha. Olha, eu fazia mal e eu, ao invés de fazer mal, eu deveria ter pedido perdão, eu deveria ter me entendido mais com ela. Eu perdi a oportunidade. Então, gente, assim, todo problema que existe, que se apresenta a nós, vamos procurar não enxergar isso como um problema, e sim como uma prova, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, tudo que se apresenta de dificuldade na nossa vida são os nossos resgates. E quanto mais rápido nós tivermos uma aceitação, um entendimento para isso, a gente se livra daquilo. É como se eu tiver uma dor de cabeça, eu tomo um comprimido, meia hora eu me livrei da dor de cabeça. Por quê? Porque eu tomei uma providência. Eu tomei o comprimido para acabar com aquela dor. Então, se eu fico batendo com o martelo naquela dor, eu nunca vou me livrar. Se todo dia eu reclamar daquilo que eu estou passando, eu vou passar por muito tempo, por muitos anos. Por quê? Porque eu não estou aceitando. À medida que eu não aceito, eu não cumpro a prova que eu vim resgatar. Como os nossos maiores desafetos estão dentro da nossa própria casa, é minha obrigação entender um filho rebelde, um marido desviado numa condição de vício, por exemplo. Senta aqui, fulano, vamos conversar. Eu quero entender por que você está bebendo, por que você está se drogando. É dentro de casa que eu lavo a roupa suja. Eu não abro a porta e não boto para fora da minha casa aquele que está se desviando do caminho. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu não cumpri minha prova, nem a minha expiação. Eu tenho que tratar dele ali dentro. E quando eu abrir meus braços e abraçar a causa, eu cumpro a minha missão, o que a gente chama de problema deixa de existir. Então nós temos que lidar todo dia conosco, quando a gente acorda e olha no espelho, pergunta para você, o que eu deixei de fazer no dia de ontem? Não é o que eu fiz,
o que eu deixei de fazer. Porque o que eu fiz, eu sei. Eu sei e sei bem direitinho. E não adianta eu olhar no espelho e tentar enganar. Porque eu sei o que eu fiz. Agora eu vou perguntar para mim mesmo, o que é que eu deixei de fazer? Ou o que eu ofendi? Eu estou chorando, eu estou esperneando pelo meu desencarnado? O que é que eu posso fazer para ajudar? Porque quando ele estava comigo, eu não fazia a comidinha gostosa que ele gostava, eu não passava direitinho as roupinhas, eu não tratava bem dele. E agora eu vou ficar fazendo o quê? Através das minhas injúrias e lamentos, que ele vai estar recebendo isso e sofrendo? Não, eu não quero isso. Eu quero que ele evolua, que ele cresça, assim como eu vou fazer a partir de hoje. Então, quando a gente acordar, que a gente olhar para aquele espelho, eu vou procurar ser um ser melhor naquele dia. Eu vou procurar entender o problema das pessoas. E eu vou procurar ser um ser melhor. Eu vou procurar melhorar a minha conduta como ser humano, em relação a mim e ao meu próximo. Só posso estender a mão para o meu próximo quando eu tiver condições para isso, quando eu me melhorar. Eu não preciso ir lá no cemitério oferecer uma flor para o meu desencarnado, sentar no túmulo, chorar meia hora sem parar. Vocês acham que eles vão receber essa flor com carinho? Com afeição? Não. O que vai chegar a eles são as suas lágrimas e os seus lamentos. Aí eu digo assim, é proibido chorar por um desencarnado? Não. Não é proibido. Mas é proibido chorar sim. Com lamúria, com tristeza, com falta de aceitação. Agora, se eu chorar de lembranças de momentos lindos, então eu estou me emocionando com aquilo. Eu estou revivendo na minha memória o momento que eu convivi com o meu ser, o momento em que eu passei, que eu dividi aquele minutinho. E aí eu me emocionei, porque aquele ser já não está comigo. Mas eu não estarei prejudicando, porque eu estou revivendo com emoção, com amor e com carinho um momento que foi bom. Eu não estou renegando a Deus e dizendo a Deus, poxa, por que você levou o meu ente querido? Por que você não levou o filho do vizinho? Ah, o filho do vizinho pode? A mulher do vizinho pode? A morte, diz que eles vão fazer a peça. A morte pode bater na casa do vizinho? Eu posso ligar a televisão e escutar o Datena falar um monte de coisa, de mortes, estupros e um monte de coisa horrorosa que acontece na vida de todo mundo. Mas a porta da minha casa a morte não pode passar? Vai passar sim. Todo mundo vai passar pela dor da perda. Porque ninguém é eterno. Ninguém fica para semente. Eu vou viver até o momento em que eu tenho de viver. Até o momento em que eu assumir o meu compromisso com a espiritualidade. Até o momento em que Deus achar que eu tenho de voltar. Eu não vou morrer um dia antes e nem um dia depois. Eu vou morrer no momento em que Deus determinar. No meu momento. Então, quando eu digo assim, no meu momento, eu posso estar aqui falando com vocês, quando eu descer essa escada, eu caí dura e acabou o meu momento. Então, como nenhum de nós sabe qual é o nosso momento, eu vou viver o meu momento como se fosse meu último momento da minha vida, com toda a intensidade, porque eu estou fazendo bem para mim e para o meu próximo. Então, quando eu olhar no espelho de manhã, eu vou prometer para mim mesma, hoje
eu serei um novo ser. Hoje eu vou modificar o meu modo de vida. Hoje eu vou fazer as pazes com os meus inimigos. Hoje eu vou pedir perdão para quem eu ofendi. Hoje eu vou abraçar a quem eu amo. Hoje eu vou telefonar para aquela pessoa que eu não converso há anos. Aí de repente chega alguém perto de mim e fala assim: não liga nada, boba. Essa pessoa nunca mais te procurou na vida. Larga a mão, não liga não. Eu falo: não, mas eu estou com saudades, eu vou telefonar. Aí você telefona, de repente do outro lado você se encontra com uma situação inesperada. Fulana, graças a Deus que você me telefonou. Que saudade eu estava de você. Você não sabe, eu perdi seu telefone, eu não tinha como te ligar. Perdi seu endereço. E a outra ali do lado falando: não liga para fulano, né? Então não deixa de fazer o que o teu coração tem vontade. Não deixa de fazer. Faz, vá e faça. Não só para o teu próximo, como para o teu ente querido. Porque ele não quer te ver triste. Ele quer te ver alegre. Ele não quer te ver numa cama, chorando, se lamentando, indo em psiquiatra, tomando remédio para dormir. Não. Já já nós estaremos do lado dela também. Já já estaremos com eles novamente. Já já eu vou sonhar com eles. A vida passa assim, olha gente, é um flash. Então eu tenho que aprender a lidar com tudo que me depara. Eu tenho que aprender a lidar também com a dor da perda de uma forma melhor. E eu só vou aprender a lidar com a dor da perda se eu me tornar um ser humano melhor. Se eu procurar entender e estudar a doutrina. Vou ler as obras básicas. Vou ler as obras de André Luiz, onde explica todos os processos. Cada livro de André Luiz, dentre as 16 obras dele, vocês encontram todas as respostas. Dentro do livro dos Espíritos, a mesma coisa. As obras de Emmanuel. Tem muito material para a gente poder estar buscando alívio para essa dor. Tem muita coisa para se fazer ainda. Quanta mãe que chora por um filho que devolveu a espiritualidade, tem mais 5 dentro de casa, mas ela vive dia e noite chorando por aquele que se foi. E os outros 5? Não interessa para ela? Ela deixou de gostar só porque aquele se foi? Não, gente, não podemos agir assim. Eu vou sim a um evento de psicografia, ficarei imensamente feliz quando eu sair de lá com uma cartinha debaixo do braço. Mas a importância maior é eu vou evoluir. Eu tenho que engolir a pílula da fé todo dia. Essa pílula da fé se chama Jesus. Não existe outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim aquele que sofre. Então vamos procurar por ele. Chamem por ele. Jesus me ajuda. E ele também disse: ajuda-te que eu te ajudarei. Ele não vai te ajudar se você não quiser. Você ficar numa cama, você ficar se lamentando, você ficar numa depressão danada, ele não vai te ajudar, porque você não quer. Mas quando você pedir a ajuda, ele vai te ajudar. Aí você fala assim: mas espera aí, Roseli, tem 7 milhões e tantos milhões de habitantes dentro do planeta Terra, ele vai ouvir todo mundo? Vai. Vai, porque quando ele esteve entre nós, ele teve 12, depois que ele desencarnou, para continuar levando a obra dele adiante.
Se passaram 2011 anos que esse homem passou pela terra e a gente ainda continua falando dele todo dia. Percebam a grandiosidade do trabalho que ele nos deixou? Então, por que eu vou deixar de pedir ajuda para um homem que se deixou pregar numa cruz para me salvar? Não, é para ele mesmo que eu vou pedir ajuda. Jesus, me ajuda. Senta na beira da tua cama, pede ajuda. Por que ele vai me ajudar? Porque quando ele esteve aqui, ele escolheu 12. Agora ele tem milhares de emissários. Dentro desta casa, com certeza entre nós, existe, eu não sei, mas se estiverem entre nós 60 pessoas, vocês podem ter ideia de que existe o triplo de espíritos. Trabalhadores das áreas de cura, trabalhadores de fluidificação de água, emissários de Jesus. Enfim, você pensou, eles recebem, porque o sentimento é gerado a eles em forma de energia do pensamento. Então, quando você pensou, você recebe, eles estão trabalhando para Jesus. Eles estão trabalhando para nos ajudar. Mas como é que eles vão me ajudar se eu não pedir? Então eu vou pedir. Mas eu também tenho de lembrar de agradecer. Porque pedir todo mundo sabe. Mas será que eu agradeço? Eu me lembro de agradecer? Eu pedi hoje. Hoje eu me senti melhor. Então vamos fazer que nem o alcoólatras anônimos. Por hoje eu prometo que eu serei um ser humano melhor. Por hoje eu vou pedir a Jesus a minha ajuda. Por hoje eu vou me sentir mais forte. É sempre por hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã eu peço de novo. Mas hoje ele me fez eu sentir um ser humano melhor. Então amanhã, antes de eu pedir, eu vou agradecer pelo dia de ontem. Jesus, obrigada. Que bom ter recebido a tua ajuda. Que bom estar com você novamente. Foi tão bom que eu vou pedir de novo, por hoje. Então, lidar com a dor da perda é uma tarefa bem extensa. Lidar com a dor da perda não é receber uma cartinha linda, cheia de palavras bonitinhas. Não. Lidar com a dor da perda é ter uma aceitação maior. Por isso nós estamos reencarnados. Lidar com a dor da perda é entender o porquê a perda chegou e bateu na porta da minha casa. Será talvez para mim procurar ter uma fé maior? Será talvez porque eu nunca abri um evangelho, nem uma Bíblia, nem agradeci a Deus por algo recebido? Não interessa, eu não quero procurar saber. Eu não deixei nada para trás, não, então eu vou procurar caminhar para frente. Eu vou à frente. Nós estamos num processo evolutivo. Nós viemos para a Terra para a evolução. Imaginem que vocês estão no primeiro degrau e existe uma grande escada a subir. O final dessa escada está Jesus. Essa é a minha intenção. Estou subindo por essa escada. E se eu perceber que alguém está me puxando para trás, eu tenho que largar a mão. Porque eu estou evoluindo. Eu estou procurando melhorar. Porque quando eu melhorar, eu também vou melhorar meu ente desencarnado. Os meus entes desencarnados. Porque aí eu tenho, se eu estou mais forte, eu tenho condição de oferecer a eles uma alegria. Eu não preciso ir lá no cemitério me lamentar. Pega uma florzinha, coloca na mesinha da sua sala e oferece. Receba essa florzinha com todo o amor e meu carinho. Eles vão receber. Conversa com eles. Conte as suas coisas para eles. Como se eles estivessem aqui, mas não chamem por eles. Deixe eles lá fazendo o trabalho, a tarefa.
Às vezes eles estão em hospitais, internados. Então não chame, não precisa chamar, ó, vem cá que eu vou conversar, não chama, vem cá. Fulano, onde você estiver. Olha, hoje eu fiz tal coisa que você gostava tanto. Foi tão bom, me lembrei de você. Sabe, são atos afetuosos que a gente tem que fazer muito bem a eles. Então, gente, vamos nos preocupar muito mais com eles do que com a nossa dor. Não vamos ser egoístas e pensar só na nossa dor. Tá? A nossa dor, eu estou colocando na mão de Jesus. E Jesus vai me dar aceitação, se assim eu permitir. Eu agradeço a todos vocês. Gostaria de estar podendo falar mais, mas eu tenho que respeitar o horário da casa, o horário da equipe espiritual que está aguardando para que vocês recebam os seus tratamentos. Se alguns de vocês quiserem adquirir um dos meus livros, está na biblioteca, na livraria ali do centro. E eu agradeço a oportunidade da casa de poder, pelo menos por meia horinha, estar levando alguma sementinha a cada um de vocês. E numa próxima oportunidade, se Deus assim permitir, que eu possa voltar a essa cidade que eu amei de paixão, que eu não conhecia, esse paraíso que vocês vivem. Aí eu estarei aqui de novo com vocês. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E não se esqueçam de que Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.